Oi, gente! Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês como eu faço minha solinha de crochê. Essa é uma solinha de 10 centímetros e no final elas vão ter 70 pontos. Então, vamos lá, a gente vai começar fazendo as nossas solinhas. A gente vai iniciar fazendo um nozinho corrediço, dessa forma. Feito o nozinho, nós vamos iniciar as correntinhas. Nós vamos fazer aqui 19 correntinhas, tá? Pronto, essa será a nossa primeira carreira, as 19 correntinhas. Em seguida, a gente vai pular as duas primeiras correntes. Na terceira, a gente vai fazer 2 pontos baixos. Feito isso, nós vamos seguir fazendo pontos baixos, um ponto baixo em cada correntinha. Vão ser aqui um total de 15 pontos baixos, até chegar lá no final. Pronto, fizemos aqui os 15 pontos baixos, um em cada correntinha. E agora, sobrou aqui uma correntinha, certo? A gente vai fazer 7 pontos baixos dentro dessa correntinha. Pronto, ó, fizemos aqui 7 pontos baixos no mesmo lugar. Agora, a gente vai trabalhar nas alcinhas de baixo das correntinhas. Tá vendo aqui? A gente vai começar fazendo um ponto baixo nessa primeira alcinha. E nós vamos seguir fazendo 15 pontos baixos, um ponto baixo em cada alcinha. Pronto, chegamos aqui, ó, fizemos os 15 pontos baixos. Nessa última alcinha, nós vamos fazer 2 pontos baixos dentro da mesma alcinha. Dessa forma aqui. Feito isso, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo nessa correntinha que nós pulamos lá no começo. Tá vendo? A gente vai entrar aqui na correntinha e vamos fazer um ponto baixíssimo. E aí, a gente vai já iniciar a segunda carreira, ó. Dentro do mesmo lugar, ó, da mesma alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. Vai ser o nosso primeiro ponto baixo da segunda carreira. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento de ponto baixo. 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. No ponto seguinte, nós também vamos fazer um aumento. Vamos fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo pontinho de base. E aí, ficou dessa forma. O primeiro pontinho, mais 2 aumentos. E aqui, nós vamos seguir fazendo 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Vamos lá, fazer o nosso último pontinho baixo. Pronto, ó, ficamos aqui com 6 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 9 pontos altos. Um ponto alto em cada ponto de base.
Pronto. Agora, vamos aqui rever o que a gente fez, ó. Primeiro, a gente começou com um ponto baixo, depois fizemos 2 aumentos, em seguida 6 pontos baixos e depois 9 pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de aumentos, tá? No primeiro pontinho, a gente vai fazer um aumento de ponto alto, que vão ser 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento triplo, que vão ser 3 pontos altos no mesmo pontinho. No próximo, a gente vai fazer um aumento duplo, um aumento normal, que vão ser 2 pontos altos no mesmo ponto. Aí ficamos dessa forma, um aumento duplo, um aumento triplo e mais um aumento duplo. Agora, no próximo pontinho, a gente vai fazer um ponto alto normal, só um ponto alto no pontinho de base. E vamos seguir agora fazendo mais aumentos. No próximo ponto, a gente vai fazer um aumento duplo, que vão ser 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No pontinho seguinte, a gente vai fazer um aumento triplo, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. E no ponto seguinte, um aumento duplo, né? Um aumento normal que vai ser 2 pontos altos no mesmo pontinho de base. E assim a gente faz a nossa curvinha aqui da solinha. Aí, vamos rever aqui, ó. Vai ficar um aumento com 2 pontos altos, um aumento triplo com 3 no mesmo lugar, mais um aumento duplo, um ponto sozinho, mais um aumento duplo, um aumento triplo e para finalizar, mais um aumento duplo. E a gente vai seguir aqui. Nós vamos fazer agora 9 pontos altos. Do mesmo jeito que a gente fez lá do outro lado. 9 pontos altos. Fizemos aqui os 9 pontos altos e agora, em seguida, a gente vai fazer os 6 pontos baixos. E fica dessa forma. Vai sobrar 2 pontinhos aqui, a gente vai fazer no primeiro ponto um aumento de ponto baixo, que são 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. No próximo, a gente vai fazer outro aumento de ponto baixo. Para finalizar, a gente vai fazer um ponto baixíssimo naquele primeiro pontinho baixo que a gente fez. A gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui. Agora, a gente já vai iniciar a terceira carreira da nossa solinha. Numa alcinha desse pontinho aqui que a gente fechou com um ponto baixíssimo, a gente vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo. Feito aqui o ponto baixo, a gente vai fazer mais uma correntinha para poder dar a altura de um meio ponto alto. Nessa carreira, a gente só vai fazer meios pontos altos. Um meio ponto alto em cada ponto de base.
Pronto, passei aqui os meus meio pontos altos por toda a nossa carreira. E agora, a gente vai fechar a nossa carreira naquela correntinha, tá vendo? Nós vamos fechá-la com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai iniciar a nossa última carreira. E nós vamos fazer daquela mesma forma. Aqui nesse pontinho que a gente fechou com um ponto baixíssimo, a gente vai pegar uma alcinha e vai fazer um ponto baixo. E vamos dar 2 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Para iniciar a nossa segunda carreira, a gente vai começar aqui fazendo uma sequência de 4 aumentos de ponto alto, que são 2 pontos altos em cada ponto de base. O primeiro aumento, e aí vamos seguir fazendo 4 aumentos. Aqui, vamos fazer o último aumento. Ficamos assim, e agora a gente vai fazer 15 pontos altos, um ponto alto em cada ponto de base. Pronto, fiz aqui, ó, os 4 aumentos e depois os 15 pontos altos. E agora a gente vai fazer uma sequência de aumentos. Aqui no primeiro ponto, a gente vai iniciar fazendo um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto sozinho. No ponto seguinte, nós vamos fazer mais um aumento de ponto alto. 2 pontos altos no mesmo lugar. E agora, no próximo ponto, um ponto alto sozinho. Agora, a gente vai trabalhar meio ponto alto. Nós vamos fazer um aumento de meio ponto alto. 2 meio pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto, a gente vai fazer meio ponto alto sozinho. No próximo, um aumento de meio ponto alto. No ponto seguinte, um meio ponto alto sozinho. Agora, mais um aumento de meio ponto alto. Em seguida, um meio ponto alto sozinho. E para finalizar, mais um aumento de meio ponto alto. Agora, nós vamos voltar a fazer pontos altos. Primeiro, a gente vai fazer aqui um ponto alto sozinho. Em seguida, um aumento de ponto alto, 2 pontos altos no mesmo
no mesmo ponto de base. Um ponto alto sozinho. Em seguida, a gente vai fazer mais um aumento em ponto alto. Terminamos aqui a parte da frente da solinha e agora a gente vai fazer a lateral da mesma forma que a gente fez lá do outro lado. Vamos fazer 15 pontos altos, um ponto em cada ponto de base. Pronto, ó, fizemos aqui os 15 pontos altos e agora a gente vai fazer uma sequência de aumentos de ponto alto. Vão ser 4 aumentos de pontos altos. Ó, vou fazer aqui o primeiro. Ó, o último aumento. E pronto, ó, terminamos aqui a nossa solinha. Agora, a gente só vai fazer o fechamento dela. Para fazer o fechamento dela, a gente vai cortar esse fiozinho, deixa um pedacinho maior. Aí, a gente vai puxar ele. E a gente vai fazer aqui um ponto falso. Temos aqui as correntinhas que a gente subiu no começo, ó. A gente vai colocar a nossa agulha no ponto seguinte, não na correntinha, no ponto seguinte, ó, pela parte de trás, dessa forma. Aí, nós vamos pegar esse fiozinho e vamos puxar pra trás. Tá vendo? Puxamos o fio, ó, tá vendo? Aí, agora a gente vai introduzir a agulha nessas duas, pela parte de trás da solinha, ó, nessas duas alcinhas aqui, do ponto. Tá vendo? Assim. E vamos pegar o fiozinho e vamos puxar pra baixo. Assim, nós vamos fazer aqui na frente um pontinho fake, ó. Tá vendo? Aí, a gente ajusta, puxa pra ajustar e fica bem certinho. E a parte de trás aqui da solinha fica desse jeito, ó. Bem bonitinho o acabamento. Essa linhazinha aqui que ficou, nós vamos fazer um nozinho aqui por trás mesmo, para poder prender e ela não soltar. E pronto, ó, fica certinho. A gente pode cortar um pouquinho desse fio. E a gente pode também cortar esse outro que a gente arrematou aqui. Daí, gente, para fazermos a nossa sandalinha, nós vamos confeccionar 4 solinhas iguaizinhas a essa, tá? Como eu vou fazer a nossa sandalinha aqui na cor rosa, eu vou fazer duas solinhas brancas e 2 solinhas no rosa. Ó, aqui eu tô medindo pra vocês verem, ó. Essa é uma solinha de 10 centímetros, tá bom? Então, vou fazer aqui 2 solinhas brancas e 2 solinhas rosas da cor que eu vou confeccionar a sandalinha, que vai ser essa daqui. Nas solinhas brancas, eu vou fazer o prespontado, né? Eu vou virar aqui a solinha, ó, no avesso, vou introduzir a agulha aqui nessa carreira e vou fazer pontos baixíssimos por volta de toda a solinha, para fazer o detalhe da solinha.
eu chamo esse acabamento aqui de prespontado, que é, né, o ponto baixíssimo aí por volta de toda a solinha. Esse acabamento eu faço apenas nas solinhas brancas, tá? E eu utilizo sempre a cor que eu vou fazer a sandalinha, que nesse caso vai ser o rosa. Ó, aí do avesso fica assim, né? E do lado de cima da solinha, fica dessa forma. E é isso, gente. A gente vai fazer esse acabamento até chegar aqui no final da solinha. Ó, ficamos dessa forma. Nesses últimos pontos aqui, vai ser a mesma coisa, ó. Tá vendo? Vamos introduzir aqui a agulha. Opa. E fazer o nosso último ponto baixíssimos. Fica assim. Aí, eu vou cortar aqui o fio pra gente poder fazer o acabamento. Eu vou cortar e puxar. Aí, desse lado ficou o nosso fiozinho que iniciamos, ficou dessa forma. Vou puxar esse fio pra parte de trás, ó. Eu vou introduzir a agulha aqui, nesse pontinho, aqui, e na solinha, e vou puxar esse fiozinho pra trás. Opa, feito isso, eu amarro, faço um nozinho e corto os fiozinhos. E é isso, gente, elas ficam dessa forma. Lembrando que para os meus sapatinhos eu uso sempre 4 solinhas.